Fala, galera. Mais um episódio do podcast do Guncast. É isso mesmo o nome, gente? É exatamente, Vamos fechar mais um nesse nome episódio mesmo? do Guncast. Eu não aprovo. É o que, Joe? Eu não aprovo esse nome. Ó, eu acho que assim, a gente já vai começar abrindo pro público, né? Depois a pode gente abrir. apresenta os caras aqui, mas se você tem uma sugestão, cara, manda no nosso Instagram, Isso. contact Um nome melhor? Tue-nos, para nós sabermos o que vocês têm para nós. Mas, como o Rafa tinha falado, começamos mais um podcast do Gun. Um episódio que, como você já viu aí, você que não é analfabeto, um abraço pra você, que leu no título do vídeo. Nós vamos falar... Tem gente lendo o título do vídeo agora. Exatamente. Eu abri Saiu. o link que estava escrito. Vamos falar hoje sobre um evangelho radical. É esse o nosso tema que vamos conversar com Matheus Marinheiro e o pastor Jonathan Sigoli. Matheus, se apresente para o pessoal. Bom, olá, boa noite para você que está assistindo à noite. Bom dia, boa tarde aí. Quero desejar um ótimo dia para vocês. E, bom, meu nome é Matheus Marinheiro, tenho 18 anos. Faço parte aí servindo no ministério do GAN, JN, na liderança, no louvor, no Brothers. Estamos aqui para trocar umas ótimas ideias com essa galerinha animal. Essa galerinha do barulho vai estremecer a telinha. Na sessão da tarde. Pastor Jonathan também se apresente. E aí, time, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Sou o pastor Jonathan, para quem não me conhece ainda, né? Porque às vezes tem pessoas que não conhecem a gente. Caiu aqui de... Esse aqui é o Rafa Oliveira e o Lucas Modesto, os nossos apresentadores do Guncast, que é o nome que a gente está em discussão ainda, né? Discussão. E é isso aí. Sou pastor aqui do Ministério de Jovens e Adolescentes e tenho 20... Quando sair esse vídeo já vou ter 25, porque a gente está gravando aqui no dia 20 de fevereiro e provavelmente só vai sair depois. Então é isso aí, me deseje parabéns. Obrigado. Bom, o pastor Jonathan Sigoli está aqui por um motivo, um propósito específico. Só sobrou eu, tipo. Não, todo mundo já gravou. Já foram de peso, aí... O pastor Jonathan está aqui por um motivo, sim, um propósito, sim. O marinheiro, enfim, está cumprindo tabela aqui. Mas o pastor Jonathan, no ano passado, eu lembro muito bem que você pregou sobre isso, sobre esse tema do evangelho radical. E eu falo por mim mesmo que desde aquele momento, desde aquele dia, acho que esse tema ficou muito no meu coração, porque é algo que a gente discute bastante hoje em dia e pensa sobre como a gente deve agir, sabe? A gente procura vídeo no YouTube, procura podcasts, a gente procura algumas pregações para saber um jeito de se comportar e o evangelho vivido da forma radical se enquadra muito nesse contexto, sabe? Tem muita gente que pensa que a gente deve viver totalmente dessa maneira e eu queria saber, para dar início, já contextualizar o pessoal, como foi que você introduziu isso para a gente num sábado, e porque foi muito edificante, acredito também que vai edificar bastante o pessoal que está ouvindo agora. É interessante, tipo, a gente notar que tem algumas mensagens, né, pra gente que prega bastante, pra gente que é pastor, que a gente praticamente prega todo final de semana, mas tem algumas mensagens que elas realmente marcam não só a gente, quanto a igreja toda. Sim. E você vê claramente Deus falando, Deus soprando algo sobre aquilo que Ele queria dizer, e tem algumas mensagens que elas marcam, e essa foi uma mensagem que marcou bastante. Tem tantas outras que me marcaram pessoalmente, e eu acredito que não existe outra forma de viver o evangelho que não seja de forma radical, né? Porque a sociedade colocou tipo assim, você, qual é a sua religião? Sou um católico não praticante. Isso não existe, sabe? Isso dentro da palavra de Deus não existe. Porque isso é um rótulo humano, isso é um rótulo da sociedade. Porque a palavra de Deus é clara, ou você é ou você não é. Exato. Entendeu? Não tem como eu ser um cristão não praticante. Não tem como ser, o que você é? Eu sou um evangélico não praticante. Pô, você não é nada, tá ligado? Você um dia frequentou a igreja evangélica, você um dia frequentou a igreja católica, mas você hoje não pratica. Você não é um evangélico não praticante, você não é você é uma pessoa sem religião, você não pratica nada, você não vive nada. Então, o convite de Jesus para nós é viver um cristianismo totalmente radical. Não tem a opção B. Né? A gente estava conversando essa semana com os pastores
E a gente estava falando justamente que o reino de Deus ele não é nada democrático. Porque a gente vive numa sociedade democrática, né? Mas o reino de Deus ele não é democrático. Porque quem decide é Deus. Quem falou como é que vai ser é Deus. Ah, mas eu não concordo, mas eu não aceito. Cara, desculpa, não tem o que você fazer. É assim e assim acabou. E o convite de Jesus é justamente esse. Olha, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E toda essa fala de Jesus é uma fala totalmente radical. Porque primeiro ele fala assim, negue-se a si mesmo. É você, tipo... não valorizar você mesmo, você não querer viver para você, sabe? Ele está falando assim, ó, nega todas as suas vontades, nega tudo aquilo que você acredita, os seus posicionamentos, tudo aquilo que você construiu para você, nega tudo isso. Agora, carrega a minha cruz. Esse carrega a minha cruz significa, olha, você vai morrer. E é uma morte diária. E o evangelho diz respeito à morte, né? E siga-me, que é o convite de seguir Jesus, que é o convite dos desafios, é o convite onde a gente vai enfrentar muitas coisas. E nós precisamos viver de forma radical, não existe outro jeito de viver. E eu acho que entrando mais fundo nesse assunto, eu acho que se a gente parar para pensar, não existe o evangelho radical. Existe o evangelho e o não evangelho. É exatamente isso. A gente criou um termo que ele não existe, sabe? Nunca foi citado. São rótulos que a galera vai criando. Tipo, exatamente. Não faz sentido. Terreno, existe o cara que aceitou Jesus e decidiu viver dessa maneira. Seguiu Jesus, obedeceu aquilo que ele falou. E existe a pessoa que não teve essa transformação. Existe o Paulo e existe o jovem rico. O Paulo se encontrou com Jesus. E houve uma transformação. E o que aconteceu? Ele foi transformado, ele se encontrou, Jesus falou assim, olha, eu sou aquele que você persegue. Sim. Aí Jesus, beleza, Paulo conseguiu e obedeceu aquilo que Jesus falou para ele. Tem a história, Ananias vai lá, ora por ele e tal, não sei o quê. E depois de um tempo ele sai pregando o evangelho e se tornou o maior evangelista, apóstolo de todos os tempos, onde a maioria do Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. E existe o jovem rico. Os dois se encontraram com Jesus, mas quem seguiu e quem não seguiu. Nós temos esse direito de escolha, de decidir seguir. Mas a partir do momento que eu decido seguir Jesus, cara, é pra vida. E eu gosto do exemplo do jovem rico, porque quando ele se encontra com Jesus, a primeira pergunta que ele faz para Jesus é, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde para ele, obedeça os mandamentos que são esse. E o mais curioso da história é que o jovem rico olha para Jesus e fala, mas Senhor, eu já tenho feito isso. Sabe? Eu já tenho vivido dessa maneira. Talvez naquela época o padrão era, não, eu já tô vivendo dessa... Já vou à igreja. Eu já faço o básico necessário. E aí Jesus fala, então, se você quer ser perfeito, se você realmente quer tomar sua cruz, se você realmente quer viver próximo de mim, se você quiser realmente viver um verdadeiro evangelho, você tem que vender tudo que você tem, negar a si mesmo. Mas o mais doido... que Jesus ele fala a mesma coisa do que ele disse lá. Ele só usa palavras diferentes, mas Exatamente. O propósito, Esse é o mesmo. o cerne da coisa é o mesmo. Olha, nega aquilo que você tem, deixar de lado rejeita aquilo seu que você construiu, aquilo que você adquiriu, que você acumulou, que era o dinheiro dele. Total. E muitas vezes, desculpa, Mariano, mas muitas vezes eu vejo que a gente criou essa concepção do evangelho radical, olhando para essa história do jovem rico, porque a gente não quer fazer assim como Jesus fala para o jovem rico, vender os bens, sabe? A gente não quer levar esse processo de negar a si mesmo. Acho que a gente de ainda está tirar. muito apegado Com com certeza, as coisas daqui, com certeza. a esse nível de deixar tudo de lado. Sim. Porque o evangelho, eu acabei de dizer, o evangelho ele é constituído por isso. O evangelho ele tem esse processo, e o processo ele é necessário, ele faz parte da conversão. Você deixar de pensar, de agir, de falar do jeito que você pensa, age, fala, e começar a agir como Jesus fez e andar como
como ele andou, sabe? E o jovem rico, ele teve esse problema de ter o seu coração muito apegado no dinheiro. Porque a Bíblia diz que ele foi embora porque os seus bens eram muitos, Sim. sabe? Então o coração dele estava muito apegado e eu acho que ele não entendeu o cerne do evangelho. Sim. E o que me chama muita atenção quando Jesus se encontra com esse jovem rico é que ele traz, primeiramente, de uma maneira geral, que é para todos, e depois ele vai no cerne do coração do cara. Então ele vem trazendo: você quer seguir a mim? Beleza, primeiro começa lendo a palavra, vem trazendo os mandamentos. Então ele vem diretamente no coração dele. Então, às vezes, para quem está assistindo ou para nós aqui, a gente tem algo que nos prende de viver o evangelho que é radical. Não o evangelho radical, mas o evangelho que já é radical. E então Jesus vem trazendo isso no centro da coisa. Ó, você quer? Então beleza, você vai abandonar tudo que você tem de mais precioso e vai me seguir. E me chama muita atenção também, porque quando eu vejo essa questão de radicalidade, que é o evangelho, para mim traz muito a respeito de intensidade, de não viver algo superficial, de não viver algo raso. É muito interessante o que o Israel Subirá fala a respeito disso. Falando nisso, Israel Subirá, a gente vai assistir, né? Próximo convidado aqui, hein? Brincadeira. Mas quando diz respeito a essa intensidade de amar a Deus com tudo que você tem, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu muito, como a palavra vem dizendo. E então não é algo superficial, não é algo raso. Porque será que o evangelho é só isso? Será que é só a gente vir aos cultos no final de semana? Será que é só a gente ler um versículo diário que aparece no aplicativo? Será que é só dizer eu sou evangélico não praticante? A galera foi criando, parece que estereótipos pro evangelho, tá ligado? Não tem, tipo, o evangelho cult, o evangelho não sei o quê, o evangélico... Tal. Mano, não existe isso. Primeiro que o reino dos céus ele é para todos. Exato. Então não tem como a gente estereotipar o crente. Tem o crente fervoroso. Não, todo mundo tem que ser fervoroso. Exatamente. Porque, tipo, é tudo a respeito de equilíbrio. Porque não tem como a gente viver um evangelho desequilibrado. Verdade. Não tem, eu sou muito fervoroso, mas eu não procuro na palavra entender, eu não procuro entendimento em Deus. Então precisa ter equilíbrio. Não tem como a gente estereotipar o cristão. Eu acho que esse é um grande problema hoje, talvez, de nós. Estou falando de nós, de como igreja. De ficar estereotipando e querer estabelecer, não, é assim, é assado. Não, cara, tá na Bíblia como é que é. Ele é o cara do quartinho, quando todo mundo devia ser os caras do quartinho, né? Pode falar. Essa parada do estereótipo, mano, ela é muito real. Porque eu acredito que a galera, ou a gente em si, uma galera, tem o pensamento típico hoje em dia de que, mano, eu não sou pastor, ou eu não tenho que ser chamado para ser pastor, eu não sou evangelista, eu não sou um profeta, eu não sou alguém que está na liderança, envolvido no ministério, então eu não tenho que pregar o evangelho. Eu não tenho que fazer isso e eu não tenho que largar. Eu não preciso fazer, porque né? eu não preciso, entendeu? Mas é totalmente errado. Porque, por exemplo, se a gente olha a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 29, ele fala que a vontade de Deus era que todos nós nos tornássemos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. E a principal atitude de Jesus foi o quê? Mesmo sendo igual a Deus, ele não usurpou, ele não tomou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, e por isso ele se entregou, por isso que ele obedeceu, e por isso que ele viveu segundo a vontade do Pai, sabe? Então acho que essa é a parada que tem impedido mais essa criação do estereótipo do tipo, eu não preciso pregar o evangelho porque eu não sou um pastor. E os tempos eles vão avançando, né? Aí hoje em dia a gente tá vivendo na era da rede social, então você precisa, cristão, estar na rede social. Cara, eu não concordo muito com isso. Eu acredito sim que a rede social é um campo e é um lugar onde a gente deve estar presente, mas eu não acredito que, tipo assim, todo mundo precisa estar na rede social. Eu acredito muito que cada um precisa entender o seu papel dentro do corpo de Cristo. Assim como Paulo escreveu aos Efésios, olha, que cada um entenda como o corpo de Cristo se encaixa, porque é ele que faz com que todos se encaixem e funcionem da melhor forma possível. Então, a pressão, às vezes, não, o crente precisa ser assim, o crente precisa postar um stories, o crente precisa postar um textão lá. Cara, não.
Não, aquele que entende ser chamado para isso, aquele que entende, de certa forma, uma direção de Deus para aquele momento, faça isso. Mas não que é uma necessidade. E... Como se Deus É uma fosse regra, limitar né? aquilo. Fosse uma regra. Sim, e um ponto interessante é que muitas vezes isso impede de ver esse evangelho radical. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu postei story. Meu papel de cristão tá É feito. verdade. Meu papel verdade, de total. membro da igreja tá feito. Eu postei um textão. Não, isso limita a pessoa, isso limita a igreja, isso limita o Espírito Santo. Você Exato. coloca limite, você coloca ele dentro de um cubinho e fala assim, ó, ele tá aqui. Mas ele não tá aqui. Caraca, ele tá em todo lugar. Sim. Quando a igreja entender o papel de igreja na terra, e é na terra, não num Facebook, não num Clubhouse, não em qualquer rede social que for. Quando a igreja entender o seu papel e começar a agir, porque às vezes nos falta entendimento e o posicionamento de agir. Porque às vezes muitos entendem, mas não praticam isso. Agora, quando nós entendermos e praticarmos, o mundo vai ser transformado. Sim, e é o que o próprio Jesus Fala no o que o microfone. próprio Jesus falou, né? Em crer a ele de fato. Muitas pessoas falam, mas eu creio. Mas não vive o evangelho segundo o que Jesus falou. Então, como você pode dizer crer em algo que você não vive? Né? Então você sabe, você ouviu falar, mas você não pratica isso, né? Então isso é algo exatamente que o pastor Jonathan entra falou, né? na parte do católico, do cristão não praticante, né? Eu acho que esse tema, ele se encaixa muito com a história de Eliseu, cara. Lá em 2 Reis, quando o profeta Elias, ele é ordenado para ter... Ele tem 3 tarefas que Deus indica para ele, e ele só cumpre uma, que é justamente de ir falar com Eliseu para poder passar esse bastão. E quando Elias chega diante de Eliseu e, mano, joga a capa, a atitude que Eliseu olha aquilo, entende, é que, mano, ele junta tudo, bota fogo em tudo e faz um churrascão, porque ele sabe que a partir do momento que ele foi chamado por Deus para viver essa missão de ser um profeta, a partir desse momento ele falou, mano, eu não quero estar mais apegado com as coisas com atrás, eu não quero mais voltar. Mas novamente, ele está fazendo tudo aquilo que Jesus, que muito antes de Jesus, fazendo Exato. aquilo que Jesus falou. Exatamente. Negando a si mesmo, tipo, olha, vou queimar tudo aquilo que é a minha fonte de renda, o meu Exatamente. trabalho, o que é meu, eu tô queimando. E eu gosto desse exemplo porque Eliseu, se caso não desse certo, Eliseu não tinha para onde voltar, porque tudo foi queimado. As coisas todas ficaram para trás e a gente vê que Eliseu entendeu essa forma de viver radicalmente, de viver para o Senhor de todo o seu coração, de entregar para Ele tudo que você tem, porque esse é o desejo, sabe, do Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. Então o Espírito Santo não deseja ter 70%, 80% de você. Ele deseja ter 100%. Ele deseja, e isso é um plano de Deus, é a vontade de Deus para nós, que Ele seja conhecido por nós, que nós conheçamos Ele cada vez mais. E às vezes a gente se limita, mano, em deixar em deixar as coisas para trás, sabe? Ao invés de deixar tudo que a gente tem, a gente ainda fica muito apegado. O famoso pecado de estimação. Eu ainda tenho eu quero viver Não isso, larga mas, de jeito mano, nenhum. eu não quero largar esse pecado, sabe? Esse pecado, eu sei que ele é errado, mas, mano, eu vou manter ele aqui porque é muito difícil eu abrir mão dele. Só que às vezes a gente esquece que realmente seria difícil. Realmente seria complicado abrir mão. Realmente é o tomar a cruz. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou. E o evangelho, ele tem que constituir por renúncia. Eu acho que essa é a característica do evangelho / evangelho radical, a renúncia. Acho que o pessoal nomeia por radical exatamente por isso, por ter renúncia e por ter entrega ao Senhor. Pode falar. Não, e eu vejo pela transformação na vida que tem na pessoa, né? Uma pessoa que conhece o evangelho, que é radical, nunca mais permanece a mesma, né? Passa por uma transformação, uma metanoia, transformação de mente, que jamais é visto em qualquer lugar da humanidade, a não ser pela transformação causada pelo Espírito Santo, né? E falando a respeito dessa questão de ser apegado, mano, eu vejo que uma das coisas que faz com que a nossa geração não vive esse evangelho radical é pelo fato de cada vez mais ter coisas que nos prendam a essa terra. Então, uma vez surgiu as redes sociais. Então, cada vez mais a gente tem que estar preso ao que as pessoas pensam de nós, tem que estar preso às coisas dessa terra, tem que estar preso à correria do dia a dia. Nossa mente acaba se desvinculando
de manter nosso pensamento na coisa do alto. Nas coisas do alto. Queria só pegar um gancho e apresentar para vocês assim. Queria saber, vocês acham nisso que o Matheus falou, por exemplo? Vocês acham que hoje em dia, a gente trocou ideia sobre isso no podcast, no primeiro podcast, mas vocês acham que hoje em dia há uma dificuldade maior, por exemplo, perante uma situação de rede social e etc., para cumprir? Porque eu acredito que a rede social ela toma muito tempo nosso. Muito tempo mesmo. Muito. E dependendo da maneira que você usar, ela acaba virando um empecilho ao invés de ser uma ferramenta. E eu acho que essa é os dois lados da moeda. Então, eu pelo menos acredito que a gente tem que ver muito como que nós enxergamos essa ferramenta que é a rede social e todas elas. Vocês acreditam que, por exemplo, pelo fato dela ter justamente essa dupla usualidade, é o que mais nos atrapalha? Então, eu creio que essa questão da rede social entra muito no que a gente estava falando no começo de equilíbrio. Porque você usar uma rede social pode ser, sim, uma ferramenta para falar das boas novas de Jesus, mas a partir do momento em que ela se torna uma distração na sua vida, impedindo você de amar Deus em primeiro lugar, aí entra um problema. Porque se você tem passado mais tempo, se a gente tem passado, a gente que é jovem, tem passado mais tempo nas redes sociais do que conversando com Deus, se a gente passa mais tempo expondo nossa militância nas redes sociais, ao invés de expor nossa alma em oração para o Senhor, aí eu vejo que tem algo que começa errado. E a respeito da dificuldade em servir a Jesus em meio à nossa geração, eu creio que até foi algo que já foi falado aqui, se não me engano, que a dificuldade sempre existiu. Talvez de diferentes formas, diferentes esferas. Na igreja primitiva, os cristãos eram perseguidos de uma forma diferente pela qual a gente é hoje, né? A gente vivia um país livre, mas as distrações batem a porta, o pecado continua batendo a porta da mesma forma, né? A questão é que a gente tem que continuar resistindo todos os dias. Exatamente. Sabedoria e equilíbrio é fundamental na vida do crente. Fundamental. Porque a gente precisa ter sabedoria para usar. Porque também não adianta a gente usar por usar. Porque às vezes eu vejo. Só pra tá lá, eu vejo muitas pessoas querendo, às vezes, talvez, levar a mensagem do evangelho na rede social, mas só que talvez de um jeito errado. Fazendo Manja, a coisa certa tipo, do jeito errado. Fazendo. Ele tá com a intenção certa, mas está fazendo talvez do jeito errado. De uma forma que não seja agradável, de uma forma que talvez não transmita a mensagem na sua genuinidade. Então, tipo, é complicado. Então, a gente vai ter sabedoria e equilíbrio. Equilíbrio para usar, porque nós precisamos entender, cara, eu não posso ficar aqui 10 horas numa rede social. Eu não posso ficar 10 horas olhando o feed do Instagram. Exato. Porque, cara, tem alguma coisa errada. E eu acho que também é muito questão de prioridade, né? O que você vai priorizar, saca? Acho que o que mais nos atrapalha, mano, é que é muito confortável ver 10 horas de rede social. É realmente muito gostoso, sabe? Você ficar 10 horas de rede social e aí depois você lê um capítulo da Bíblia. Dos outros ali. É cômodo você ficar com essa postura, mas a gente volta de novo no que foi dito no começo. O evangelho não é para ser cômodo. Esse não é o propósito do evangelho. O propósito do evangelho não é te confortar ou te estabilizar e olhar para você. E é claro que Jesus nos aceita e tal, mas quando a gente recebe a Cristo, tem que haver mudança. Tem que haver uma mudança de postura da nossa parte, no sentido de, mano, agora que eu conheci a Cristo, eu quero buscar mais dele, sabe? Eu quero ter mais dele, mesmo que isso me peça e me custe tudo, me custe 30 horas dentro de um quarto buscando, mesmo que me custe tudo. Eu tenho que seguir dessa maneira, porque esse é o nosso propósito. É para isso que estamos aqui na Terra, para buscar e adorar o nome de Deus. E às vezes esse fato da gente estar muito confortável, acredito que tem sido um dos nossos maiores empecilhos para buscar a Deus. Sim, essa parte de prioridades é interessante porque me veio à mente os pregadores de antigamente, né? Eles tinham como prioridade oração, jejum, leitura da palavra e havia mudança na vida dele no cenário da onde ele estava inserido. E hoje a gente tem muito acho que tem muita dificuldade disso, né, em relação a isso, dessa mudança, por conta das distrações que hoje existem na nossa vida.
E é interessante essa parte que você falou de prioridade mesmo por causa disso. É saber o que de fato vai trazer uma mudança na sua vida. Ficar 10 horas no Instagram vai mudar o que na sua vida? E é legal a gente entender, time, que a prioridade não significa que não está ligada ao tanto de tempo que eu ofereço para aquilo. Por exemplo, tem muita gente, cara, a gente pode falar, muitas famílias, que o pai de família, ele acorda 4 horas da manhã, chega em casa 7 horas da noite, o cara tem que ainda estudar, o cara faz faculdade, o cara faz não sei o quê. E o tempo que ele pode estar com Deus é 10 minutos. Isso não tem a ver, ai meu Deus, então ele tem que largar o trabalho dele para ficar... Não, porque o trabalho dele glorifica a Deus. O trabalho dele é tão espiritual quanto o tempo dele no secreto. Sim. Então, o nosso problema é que nós espiritualizamos aquilo, aquelas coisas da igreja e racionalizamos todo o resto. Como não é isso. Tipo, tem gente que fala assim, caraca, eu era uma pessoa que eu tenho esse defeito, eu cresci na igreja. Então, estar no domingo na igreja, pra mim, mano, não tem nem discussão, velho. Mais um dia. Tipo, é domingão, eu tô lá. E, tipo, tanto que eu deixei de estar muito tempo com a minha família pra poder estar no domingo, pra poder estar nos cultos e por trabalhar na igreja, enfim. E eu percebi, dado momento da minha vida, que era muito mais espiritual eu estar com a minha família no domingo do que estar no culto. E aqui, entendam isso. Por isso que nós precisamos ter sabedoria. Porque nós precisamos entender o equilíbrio das coisas. Exato. Entendeu? Porque, às vezes, cara, meu pai é caminhoneiro, meu pai viaja demais. E quando ele está em casa, cara, são raros os momentos que ele está em casa. Então, nós precisamos ter esse cerne e saber nos orientar diante dessas paradas, tá ligado? Tipo, mano, existem coisas espirituais, existem, mas nós precisamos entender o que realmente é válido na nossa vida, pra gente parar de ficar limitando a graça, o mover de Deus. Cara, Deus se move quando a gente tá com a nossa família, Deus se move quando a gente tá no nosso secreto, Deus se move quando a gente tá na igreja, Deus se move, mas nós precisamos entender isso. Sim, isso até é algo que você começou a falar, é o que estava no meu coração também de falar a respeito, de um evangelho integral. Né? De que ele toca todas as áreas da nossa vida. Não é porque a gente está na igreja que aqui é um lugar santo, separado, porque muitas vezes, a gente estava até falando sobre isso acho que semana passada, não sei, muitas vezes em certas igrejas havia a questão de consagrar o instrumento. Então você ia tocar violão, ungiu o violão lá, passava o óleo nas cordas. Exato. E quando você ia ver, a pessoa estava lá com um violão consagrado, mas o coração da pessoa estava longe disso, estava longe da presença de Deus. E ser íntegro no que a palavra nos diz é muito interessante, porque diz a respeito de constância, sabe? Ser íntegro é integral. Então, você está aqui na igreja, você é de uma forma. Você é como Jesus te manda. Se você está no seu trabalho, você é da mesma forma. Você não está na igreja... Você não muda. Você continua integral, você continua em constância. E a gente vê isso, mano, muito na vida de José, cara. Você via ele no meio dos irmãos dele, você via ele sonhando com os planos que Deus tinha para ele. Em todo período ele permaneceu sendo o mesmo José. A mesma pessoa. Mano, na prisão... Preso, governando... Na escravidão. Doideira, permaneceu. né, velho? Governando, permaneceu, mano. Eu tenho uma frase pra mim que uma vez eu ouvi do meu pai, que ele falou e eu acho que ele tinha lido em algum livro, não sei, meu pai lê bastante, não sei onde ele ouviu a frase. Mas se caso aí um dia viralizar esse podcast, essa frase é minha e poucas. mas diz assim que um avivamento começa em uma vida que deseja buscar o Senhor incondicionalmente. E eu acho que entra muito isso no que o Jonathan falou, no que você falou, Marinheiro, porque a gente tem que ser crente no trabalho, a gente tem que ser crente na faculdade, tem que ser crente na escola. Aonde você vai, você tem que ser crente. Então, falando muito do que o Jonathan disse, a gente tem a possibilidade de representar o reino através das nossas atitudes no trabalho. Ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa amorosa. É assim que a gente demonstra o evangelho
independente do lugar. Aonde você vai, você consegue refletir a luz de Cristo. É mais simples, né? Exatamente, nós temos que entender que, como você disse, mano, o crente não é só aqui na igreja. A postura de cristão íntegro não é só aqui na igreja. Saindo da igreja, indo no mercadinho que for, eu continuo sendo um cristão, eu continuo amando uma pessoa e continuo podendo ter a oportunidade de pregar o evangelho. Você falou da vida de Josué, José, melhor dizendo, eu imagino muito Daniel, mano, porque Daniel, ele vivia num povo que era o seu povo, foi criado daquela maneira, foi criado debaixo dos princípios de Deus, e quando ele mudou para a Babilônia, quando teve todo esse rolê que a gente vê no capítulo 1, ele continuou mesmo, ele continuou servindo a Deus. Até quando organizaram um bagulho para ele deixar de orar, organizaram uma lei para ele deixar de orar, ele falou, mano, eu não vou, mesmo que isso me custe a vida, mesmo que isso me custe o que eu tenho de mais precioso, eu não vou deixar de orar, porque eu sou íntegro, seja na Babilônia, seja em Judá, eu sou íntegro dentro da igreja ou sou íntegro fora dela. E tem um versículo que fala... para os cortes, né? Tem um versículo que fala assim, aquele que ama pai e mãe, marido e esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Caraca, mano. Se a gente for resumir, talvez, esse assunto em um versículo, é isso. Exatamente. É isso. Mano, porque amor de mãe é mãe, velho. Exato. Mãe é mãe, a gente aprende sagrado. A gente aprende na escola que mãe é mãe. Mãe não se brinca, mãe não se mexe. Mano, mexeu com a Falou mãe. da mãe. Ai, parceiro. Aí é complicado. Aí fica... E Jesus vem e toca nisso, fala assim, cara, aquele que ama mais mãe ou pai, marido e esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele tá justamente falando assim, cara, eu quero tudo. Eu quero tudo, velho. Exatamente. Eu quero tudo. Assim como ele diz no Sermão do Monte, né? Aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aonde você guarda o que você tem de mais precioso, talvez seja o amor de mãe, talvez seja lá outra coisa, é ali que você tem mais precioso. Eu acredito que já fica o ensinamento de Jesus, falando, por exemplo, em frase do apóstolo Paulo, que nós devemos ter o coração nas coisas do alto, voltado para as coisas do alto, porque é lá onde ele está. E mesmo que o nosso amor tenha que ser maior que o amor pelo que a gente tem pela nossa mãe, pelo nosso pai, esse é o foco, amar a Deus acima de todas as coisas. Cara, e eu não sei se ia completar com alguma coisa, Diogo. Não, pode falar. Que eu ia fazer uma pergunta, né, que não sei se a galera vai ter dúvida disso, mas enfim. Como que a gente pode viver esse evangelho de uma forma plena na nossa sociedade hoje? Existem meios práticos que a gente pode fazer isso? Ou alguma coisa que a gente faça que a gente consiga viver plenamente de fato esse evangelho que a gente está comentando aqui? Eu acredito que Deus, ele é um Deus de detalhes. E às vezes a gente deixa passar alguns detalhes da nossa vida. Porque nós, como brasileiros, nós reclamamos muito de corrupção. Todo povo. Mano, pergunta para todo brasileiro. Os políticos corruptos reclamam de corrupção. Exato. É uma verdade. Exato. Todo mundo reclama de corrupção. Mas todo mundo, no dia a dia, a maioria dos brasileiros cometem pequenas corrupções. Desde, sei lá, de comer uma uva no mercado, desde furar uma fila. Americanas. Mano, tipo, coisas pequenas, sabe? Mas o cara roubou milhões. Cara, não interessa. Corrupção é corrupção, roubo é roubo. Entende? E eu acho que assim também é na vida cristã. A gente fica preocupado assim, não, eu não posso adulterar, não posso pecar. Cara, mas a gente tá negligenciando nosso tempo com Deus. Pecado é pecado. Não tem diferença. A gente negligencia o nosso tempo com Deus. A gente às vezes fala mal de alguém e fala, não tem problema. A gente pensa alguma coisa, não tem problema, passou, esqueci. Cara, são pequenas coisas. Sabe, eu tinha um amigo que ele andava muito de skate. E um dia ele me falou isso e, cara, nunca mais eu esqueci esse negócio. Ele falou assim, Joe, o que derruba um skatista não é uma pedra gigante, é uma pedra pequenininha. Olha aí. Que são pedras que a gente às vezes nem dá atenção e passa despercebido. Mas quando ela enrosca na rodinha do skate, o skate trava e você cai. Porque quando você vê a pedra grande, você desvia da pedra. Mas quando a pedrinha pequenininha, você não dá atenção para ela, ela tá lá. E ela enrosca na sua rodinha do skate e você cai. E aquilo Deus falou comigo, eu falei, caraca, é isso, velho. Pequenas coisas que a gente não dá atenção, que a gente fica
sei lá, fingindo de... Sabe, porque a gente finge dormência pra muita coisa, né? Demência. Caraca, velho, eu tô incomodado já, porque às vezes a gente vai deixando as coisas passar e não pode deixar passar. Na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente tem muito medo de falar assim, cara, você precisa arrumar a sua vida. Porque, não, vou confrontar o cara assim, o cara não vai gostar. Mas, mano, antes o cara não gostar e virar cara pra você e consertar a vida e você ter feito seu papel, do que você não ter feito seu papel e o cara se quebrar e ir pro inferno. Entende? E a gente ficou aceitando muita coisa. Isso me incomoda. A gente não pode aceitar, a gente não pode compactuar com as paradas que a gente vê hoje. A gente tem que, tem que confrontar, tem que ter uma voz ativa, tem que corrigir. Ainda mais a gente que tem um papel de liderança, a gente tem que corrigir. E, cara, a vida faz parte da vida isso que a gente faz. De estar junto, de viver em comunhão, de ser igreja, tanto aqui dentro, tanto lá fora. Então a gente vai ser crente de verdade quando a gente se atentar para os pequenos detalhes e não ficar com medo de ofender as pessoas, não ficar com medo de eu não vou fazer e ficar numa parada de tolerância. Isso aqui eu tolero, tá ligado? Ele fez tal coisa, beleza, vou tolerar. Não, pecado é pecado, é intolerável na vida do crente. Você quer responder a pergunta dele primeiro, mano? Não, Não. Tava pensando... Beleza. Não, corta o vídeo, tá ligado? Falando a respeito da parte prática, encaminhar no evangelho, que é radical, eu vejo que tem alguns pontos, mas falando primeiro, eu creio que a igreja como um todo tem que entender a responsabilidade dela. Porque muitas vezes a gente vê, ainda mais por estágio de liderança, que muitas pessoas acham que certos papéis, que a gente falou, cabem à liderança fazer. Então, uma frase que eu nunca esqueço, foi um cara que um dia ele foi perguntado, a pessoa chegou para ele e perguntou, você sente muita pressão em ser filho de pastor? E ele virou e falou assim, não, porque antes eu tenho a pressão de ser filho de Deus. Toma essa. Toma de graça. Exato. Eita! Então, quando a igreja entrar nesse entendimento, que antes ela é filha de um Deus altíssimo, Exato. aí a sociedade vai ser transformada pelo posicionamento desse filho de Deus. Então, eu creio que isso é um ponto muito importante. Quero pegar só um gancho no que você falou e respondendo a sua pergunta. Eu acho que o segredo para viver isso é você se inconformar. Esse é o segredo. Eu acredito que é você não ficar confortável. Acredito que para a gente viver essa parada realmente no prático, é você todos os dias, mano, ser incomodado. Se não tá doendo, se não tá te custando algo, mano, tem alguma coisa errada. Eu acho que esse é o segredo para a gente viver esse evangelho que, em tese, seria radical, né? Sim. O segredo é esse. Eu acredito, eu gosto, na verdade, meu versículo favorito da Bíblia. É claro que a Bíblia é perfeita e maravilhosa o suficiente em si, mas acho que um versículo que eu levo para a minha vida, estava até conversando isso com o Mateus ontem, que é o de Hebreus, no capítulo 13, que o versículo 15, se eu não me engano, que ele diz que o autor aos Hebreus, então, ele convida, após ele dar uma introdução toda, nos 12 capítulos, falando sobre como Jesus exerceu seu sacerdócio, como ele nos amou, e ele explica tudo isso para o povo hebreu, que na época era recém-convertido. Depois dele dar toda essa introdução, acredito que o capítulo 13 é uma parada que é prática, então ele indica, e aí no versículo 15 ele fala, então todos nós saiamos para fora das muralhas da cidade, indo em direção ao Calvário, à cruz de Cristo. Eu lendo isso, cara, eu fico muito impactado, porque eu acredito que eu tenho que todos os dias, isso é um chamado que eu tenho todos os dias, renunciar a algo. Renunciar à corrupção básica na sociedade brasileira, renunciar a uma postura, renunciar talvez a uma atitude que os meus amigos do mundo, eles têm, e eu sei que eu sou filho de Deus, então eu não vou fazer aquilo. Então eu acredito que para a gente viver dessa parada, é todos os dias, mano, sair para fora das muralhas, porque as muralhas de uma cidade, mano, elas trazem conforto, elas trazem segurança, e você sabe que se rolar um ataque, primeiramente o maluco tem que atingir a muralha, então você fica confortável. Eu acho que para viver essa parada intensamente, a gente tem que se inconformar, sair todos os dias, ficar inconformado em buscar mais de Deus e ir em direção a Cristo, sempre renunciando a algo. E um ponto que, uma palavra-chave que você falou durante todo o momento que você estava falando várias vezes, que às vezes a gente se perde, você falou todos os dias.
muitas vezes a gente não se perde na intensidade que a gente está fazendo algo, mas na constância. Às vezes, num dia, a gente renuncia. Às vezes, num dia, a gente procura agir como Cristo. Mas no próximo dia é tudo errado. Então, usando uma metáfora para falar sobre isso, é que muitas vezes nós vemos a palha que cresce muito rápido, mas logo é levada pelo vento. Mas a gente também vê a árvore que cresce constantemente, demoradamente, mas dificilmente arrancada do solo porque tem raízes profundas. Então, eu creio que uma chave muito grande é a gente andar em constância. E às vezes a gente se perde nisso também, em andar em constância. Como andar em constância? Às vezes a gente fica pensando, pô, beleza, hoje eu tenho um dia, mas eu tenho mais 50 anos da minha vida para andar em constância. Como que eu vou fazer isso? Quando, na verdade, a gente deveria olhar para a palavra dizendo que basta cada dia seu próprio mal. Então, se a gente se preocupar o hoje, viver em constância, no outro dia a gente vai acordar e hoje vamos me preocupar em viver em constância também. O que o Joe acabou de falar, mano, a gente vive isso no Brasil, nossa, de forma muito intensa. Desde o, mano, furar a fila, do pegar a bala escondido no mercado, sabe? Coisas simples que a gente vê que se a gente começar a parar para pensar, mano, aquilo é errado, aquilo é antibíblico, sabe? E a Bíblia nos chama para viver em santidade. A santidade nada mais é que a separação. Eu gosto muito, muito do livro de Juízes, porque fala desse processo depois que Josué deixa o povo, ele morre. Aí o povo ele tem esse chamado de Deus. A Bíblia fala, é muito clara lá em Juízes, que Deus usa exatamente esse termo para falar com o povo. Eu quero que vocês expulsem os outros povos que estão naquela terra. Vocês vão batalhar com eles, vocês vão guerrear com eles, mas eu não quero que vocês estejam habitando e convivendo com eles, porque o povo de Israel era um povo santo. O povo de Israel era um povo separado para ser, que foi chamado para ser o povo de Deus. Então havia uma certa santidade e eles tinham que se separar. É claro que depois, se você ler a história, você percebe que o povo de Israel ele não fez isso. As tribos não fizeram isso. Deixaram que os povos, apesar de serem escravos, vivessem no meio deles. E aí eles começaram a adorar outros deuses, começaram a se prostrar perante outros deuses. E tudo isso porque eles não obedeceram ao Senhor. Talvez o mínimo detalhe de tirar outros povos do meio do povo de Israel seria algo muito simples, mas era o que Deus tinha para eles. Era uma vida de santidade, uma vida separada, que Deus chamou eles para ser o seu próprio povo. E isso é muito sério, porque nós somos o povo de Deus, né? Sim. Não vou comentar nada, não. Mano, eu gostei muito que você falou da sua, como é que fala, né? Analogia? Metáfora, isso. Analogia também. Não sei, vai. Do trigo, né? Da palha. Da palha. Olha, Da árvore. que mundo que eu tô, gente. Da palha e da árvore, cara. É muito disso. A constância nos leva a... Eu acredito que a constância nos leva à perfeição. Eu acho que, não diria a perfeição, né, nível perfeito mesmo, mas é algo tipo no sentido de correto, sabe? A constância em fazer algo te leva ao seu objetivo, que é aquilo. Por exemplo, eu quero pra mim acordar todo dia de manhã e correr. Óbvio que hoje eu não tô fazendo isso, mas eu quero. De hoje tá pago. E eu sei que meu objetivo no final é estar no shape, né? E pensando nisso no contexto, no nosso contexto igreja, Cristo, lendo, se alimentando mesmo da palavra, mantendo isso. Exercitando a nossa fé. Exato, exercitando a nossa fé. Diariamente a gente vai alcançar o objetivo que é viver essa vida plena. Eu tava até falando disso para um dos meninos que eu dou discipulado, que mano, é literalmente isso na nossa vida cristã. Se a gente não exercitar a nossa fé, a gente nunca vai ter resultado nenhum. Entendeu? Porque literalmente, se você não... o que adianta você ir lá, você correr hoje? Correr 10 quilômetros. Você correu muito hoje. Mas, tipo, você ficou mais 3 meses sem correr. Adiantou alguma coisa? Não vai te trazer nenhum resultado. Mas a constância da prática daquilo que você está fazendo vai te trazer resultado. Eu até compartilhei no devocional uma parada. Esse texto de Hebreus está no meu coração, velho. Mas tá borbulhando faz muito tempo. Estão me mandando coisa aqui, gente. É pro meu notebook, não pro meu celular.
o texto de Hebreus, no final do capítulo 5 e no começo do capítulo 6, o autor aqui tá dando uma sacudida na galera, falando assim, gente, tá na hora da gente avançar. Ele diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem, mano. Aí ele fala assim, o alimento sólido, lá no versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Pronto. Mano, prática constante. É eu entender aquilo e praticar constantemente, velho. Agora a galera pega e pratica um dia. Eu li a Bíblia hoje, eu orei hoje, cara, eu fiquei 15 horas. 15 horas no meu quartinho no secreto. Cara, parabéns. Check. Ótimo, mas não adianta nada. Muito antes você fizesse isso meia hora por dia do que você ir um dia e ficar lá querer bater a meta. Não é sobre bater metas, é sobre ser constante no relacionamento. Exato. E falando sobre isso, 2 pontos que me vêm à mente um em relação à maturidade. Porque a palavra diz isso, que se a gente não está enraizado na palavra, a gente é levado por qualquer vento de doutrina. E essa parada que você falou de enraizado, você pegando o gancho lá da palha lá e da árvore. Caraca, que metáfora magnífica. E às vezes eu dou umas metáforas que eu falo assim, mano, que não fez sentido isso. Você já deram uma metáfora muito zoada? Assim, caraca, não, isso foi... A galera não vai entender essa. Mas enfim, quando você olha pra árvore crescendo, talvez de forma lenta, é porque ela tá crescendo tanto para cima quanto para baixo. E ninguém vê o crescimento dela para baixo. Ninguém vê. E a gente tá muito mais preocupado em querer mostrar para as pessoas o nosso crescimento, quando a gente devia estar o quê? Cara, enraizado, crescendo para baixo, crescendo para baixo. E eu acho que isso se enquadra muito no que Davi fala no Salmo 1º. Que o justo é como árvore enraizada junto ao ribeiro. O segredo é você estar junto ao ribeiro. É você ter exatamente o que você disse. Eu ouvi uma frase sobre o exercício da fé, e eu ouvi uma frase uma vez que o erro da nossa geração hoje em dia, de cair em inconstância, é porque muitas vezes a gente deixa de exercitar a fé. Porque se eu chegar para você hoje e falar, Joe, amanhã, quando você estiver orando, por volta... sei lá, do seu horário devocional, o Espírito Santo vai encher o seu quarto, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ter uma visão, você vai ver anjo de Deus descendo e subindo, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Se eu chegar para você te prometer isso, amanhã é capaz de você ficar o dia inteiro orando. Esperando. Porque você sabe que vai acontecer, entendeu? Você vai ficar ansioso para aquilo e vai ficar aquele tempo todo. Então, acho que às vezes falta isso em nós, a falta de exercício da fé. Eu penso e vejo que às vezes o pessoal faz o devocional e tal no dia que tá bem. Não, hoje eu tô da hora, hoje eu tô tranquilo, hoje eu acordei feliz, então hoje eu vou fazer o devocional. Mas não é isso, sabe? É você manter constante. Às vezes o pessoal pensa que pastor e líder acorda todo dia. Não, dispostão, abrindo a palavra. Uau! Pela mão. Acorda falando em línguas e, mano. Vem hoje não, diabo. Vem não. Anjo descendo e subindo, mas não é assim. Essa mano. parada que você falou, mano, é massa da gente. A galera liga muito a constância, a chorar e a ser cheio do Espírito Santo. E a galera acha que lendo Atos 2, aquilo foi, aconteceu e acabou, Atos 2. Foi uma vez, mas, mano, se você continuar lendo Atos e o resto da Bíblia, você vai ver que foram várias vezes que eles foram cheios. Sabe por quê? Porque você se enche não pra ficar, me enchi, agora isso aqui vai... Cara, não, você se enche justamente pra você se esvaziar. Você depositar aquilo que Deus te depositou na vida de outra pessoa. Então, é um engano nosso ligar a constância com a intensidade. É isso aí. Eu falei isso no outro podcast lá, mas... Não são coisas correlacionadas. Existe sim a necessidade de nós sermos intensos em momentos, mas não significa, cara, a gente nunca vai conseguir viver correndo essa intensidade não rola, porque uma hora você vai cansar, você precisa o quê? Dar pausa para descanso e reabastecer. E é justamente isso. Eu preciso ter Atos 2, mas eu preciso ter Atos 3, Atos 4, que é justamente pôr em prática e distribuir aquilo que eu recebi em Atos 4. Só pegando a analogia, à medida que eu tenho o Atos 2, eu também tenho que entrar no meu secreto e orar lá, sozinho com Deus. E trazendo mais uma analogia, mais meia hora aqui agora, só na analogia. Para isso, a gente vê nessas corridas eu não sei o nome dessas corridas, os caras ficam assim, ó.
Marcha Atlética. Marcha Atlética. Que, mano, os caras ficam, sei lá, quantos quilômetros, velho, só ali. E, mano, o cara permanece Na hora que ele tá mexendo no corpo. Você que tá ouvindo, você perdeu essa cena, mas... Mas então... então, mano, isso é muito sobre constância. Porque se o cara começar a prova, eu vou ganhar. Ele vai dar um gás, mano, mas um gás. Vai chegar vai passar 2 minutos, o cara vai estar morrendo. Exatamente. Então, fala muito sobre constância. E ligando aquele negócio lá atrás, voltando pra árvore de novo, mano. Eu me lembro de uma frase que um dia o pastor Antônio Marcos disse, se eu não me engano, que a profundidade da árvore não é demonstrada pelos frutos, mas pela raiz. Então, muitas vezes, ligando também a outra questão que a gente estava falando, do cara querer fazer tudo num dia, às vezes o cara tá fazendo por performance buscando os frutos. Quando ele devia estar fazendo por intencionalidade e buscando se enraizar na palavra. Esse lance da corrida é da hora. Não sei se vocês curtem. Eu curtia muito quando tinha... As Olimpíadas? Não. Aquela do final de ano lá, São Silvestre. São Silvestre, Mano, você vê nome, que tem o esquadrão lá da frente e o esquadrão de trás, né? Que é os caras juvenil, que não sabem correr. Os caras vão lá pra zoar mesmo. Mas você vê, mano, ninguém sai num pau assim. Não, mano, todo mundo sai assim, ó. Pá. No ritmo, sabe por quê? A constância do ritmo dele vai garantir que ele chegue até o final. Exatamente. Agora, se o cara chega, Completou dá um tiro inicial e vai, mano, chega em 100 metros, o cara tá E morrendo. ele tem a noção Completou de a quando ele carreira. precisa dar um gás. É isso. Esse é o mais legal. E algo, uma... Caraca, que conversa mano. espetacular é E essa. algo que um dia a Fer... Mano, eu vou puxando várias coisas que as pessoas falam. Um dia a Fer disse isso, nossa pastora Fernanda, linda, maravilhosa, coração. Ela disse em uma pregação, foi a respeito dessa constância do evangelho. Que existem pessoas no púlpito que estão há 70, estão há 50 anos dizendo a mesma coisa. Eu creio em Cristo, Ele me salvou, Ele morreu por mim numa cruz, mano. Não é num dia. Ele lá falar ou viver esse evangelho. Mas ele tá todos os dias, durante os anos e anos, falando a mesma coisa, mano. Então isso, velho, isso me impacta, mano. Queria, depois de tudo isso, ligar com o que a gente disse no começo. O evangelho, pelo mais radical que ele for, talvez ele não tenha que ser todos os dias vivendo dessa maneira, no mais intenso possível. Talvez o evangelho mais radical possível é aquele que todos os dias você está conectado com Deus. Esse é a maneira de você viver cada vez mais perto dele. Cada dia mais, mano, você se aproximando. Cada dia mais, você buscando mais dele. E todos os dias mantendo uma constância específica para te fazer que mesmo no dia que você estiver mais desanimado possível, no dia que você acordou, mano, uma caca, você tem o Espírito Santo, sabe? Mano, eu tenho muito isso porque, cara, é impressionante. Acho que todos os dias que eu acordo mal e aí a minha carne fala, mano, acho que ler a Bíblia hoje não, porque eu gosto de fazer o meu devocional cedo. É o horário que ninguém está acordado em casa, então eu prefiro acordar um pouco mais cedo, ler a minha Bíblia tranquilo e tal. E aí, mano, eu acordo, sei lá, 6, 5 da manhã. É chato, é difícil, dependendo da estação, mano, tá frio, tá ligado? Só que, tipo, eu penso, eu falo, mano... Eu vou, porque eu sei que Intenção, né? eu tenho que continuar. Eu vou porque eu sei que eu posso buscar e, mano, pelo incrível que pareça, esses são os dias que o Espírito Santo mais fala comigo. Porque, voltando ao que você falou lá no começo, ele vê a intenção, sabe? Sim. Vê a intenção do seu coração. Talvez não seja eu esteja ali naquele dia li a Bíblia por 3 horas, não fiquei numa vigília li os 70 e tal. capítulos. Mas só pelo fato de eu acordar de manhã, renunciar ao meu próprio sono, renunciar ao que eu próprio tenho, o que eu tenho, a minha vontade de estar na cama, porque por eu entregar isso a Deus, Ele se agrada do meu sacrifício e fala comigo, sabe? Então, eu acredito que é muito sobre isso, sobre manter um ritmo constante. O evangelho, pelo mais radical que a gente associa, pela forma mais intensa possível, talvez o verdadeiro evangelho radical é aquele que, se você mantém constante. O evangelho constante. Falando a respeito disso, eu vejo que outra coisa que a gente falou muito aqui foi a respeito da intencionalidade. Então, qual é a forma que a gente tem vivido o evangelho? Porque eu vejo que a falta de constância leva à religiosidade. Então, a gente vai viver um evangelho em que tá tudo bem, então eu não busco. Nas minhas próprias forças eu consigo. Mas deu um problema na minha vida, eu falo, Senhor,
É o famoso crente Sansão. Quando precisa, dá um salve. Deus, ó, tem como trazer de volta. Não se apercebe que se esfriou, não se apercebe que não caminha mais na fé. E quando vê, tá lá preso, morrendo. E algo que eu vejo também na palavra é quando a palavra diz que os filhos são guiados pelo Espírito. O filho não está guiado. Não tá... aqui na igreja, mano, ali em cima do púlpito eu tô sendo guiado. Tá? Mas a partir do momento que eu descer, que eu estiver caminhando na rua, no centro, não. Os filhos são guiados. Então, voltando àquilo que a gente falou lá atrás, se a igreja colocar na cabeça a responsabilidade de filho de Deus, ela vai entender que ela é guiada. Ela tem que estar sendo guiada a todos os momentos. Não, estou guiado agora. Das 7h30 até as 9h30 eu tô sendo guiado. É só no horário, das 8 às 6. Depois disso, com o horário comercial. Depois disso só a graça, mano. Cada um por si. Happy hour. Acho legal que a gente está chegando nessa reta final já do podcast e estamos retomando o que a gente falou lá atrás e está tudo se combinando, tudo se interligando certinho. E bom, para a gente encerrar, bater um último papo, para vocês falarem as suas considerações finais. Dê um papo aí pra galera, solta um papo pra galera, talvez a recomendação de um livro. Eu queria já recomendar um livro ou uma pregação, alguma coisa. Eu, depois que li o Louco Amor, do Francis Chan, que é o livro que a gente está lendo agora, no nosso devocional, depois que eu li esse livro, eu acho que a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque a partir do momento que eu li ele, eu comecei a buscar a Deus muito mais, sabe? Essa parada de, mano, não se conformar com um pouco, não se conformar com tudo aquilo que já passou. É aquela parada do, mano, o maná de ontem é o maná de ontem. Eu vou buscar o maná de hoje, eu vou continuar buscando, sabe? Mesmo que talvez hoje o meu quarto não seja incendiado pela presença de Deus, mesmo que hoje eu fiz uma oração, li a Bíblia e fiz o meu devocional, apenas isso, sabe? Mesmo que seja, talvez assim, colocando entre muitas aspas, um dia normal, saca? Eu vou manter e isso vai me levar, eu sei que isso vai me levar a esse evangelho cada vez mais radical. Eu recomendaria, talvez, como eu estou recomendando para todo mundo, a leitura do livro de Hebreus, que é absurdo de fantástico. Leiam Hebreus, porque é massa. Procurar livros também sobre o livro. Hebreus, faz a leitura de Hebreus e foca um pouquinho no capítulo 5, no capítulo 6, que é muito massa. E um livro, recomendaria o livro do Drummond Lacerda, Fora do Alcance das Crianças. É um livro absurdo de bom. Vou anotar aqui, esse eu não li. Mano, esse é um livro que vale a pena ler, que fala muito a respeito de crescimento, sobre maturidade, enfim. É isso aí, galera. Bom, primeiro eu queria dizer que Francis Chan, Drummond Lacerda, se quiser participar do podcast, venham. Convidados também, venham. O Francis Chan, a gente vai precisar dar uma fazer um zoom com ele, né? Vamos dar um ver. direct pra ele. Se ele tem tempo na agenda dele, mais mano, convidado assim, brota. também. Mas é engraçado porque no momento que eu tava pensando nos livros, eu falei, Louco Amor. Aí o Lucas falou Louco Amor, eu falei, Fora do Alcance das Crianças. Aí o pastor falou, Fora do Alcance das Crianças. Mas, então... Até que nada mais importe falar agora. Eu falei isso agora, mas eu não o livro que ele gosta, velho. Estão conectados. Eu ia falar isso, mano, sem graça, velho. 100%. Mas então fica aí, mano, esses 3 livros, mano, de verdade. Aí depois você ia falar Evangelho Puro e Simples. Óbvio. Mano, ou de todo o coração do Luciano Subirá. Todo o coração. O cara tem a coletânea do Luciano lá. Tem uns posters, tá ligado? Tipo aquela imagem do Mbappé com os Cristiano, tá ligado? É o seco Luciano. Olha as fotos. Assim. Não é o Luciano, é o filho dele. Inclusive, se quiser, Luciano queremos você aqui. Mais um livro, já disse também, Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Eu acho que é um livro que trata muito a respeito disso. Porque o primeiro livro que ele escreve, De Todo o Coração, vem trazendo um embasamento para a gente viver a profundidade que ele traz depois no Até que Nada Mais Importe. Você viver um evangelho de tal forma que seu trabalho não importa mais, sua mãe não importa mais, sua casa não importa mais, só Jesus Cristo importa. Então, mano, esse livro aí, velho... acho que todos aqui leem. São bons. Cara, eu não sou muito da leitura. Vou confessar mesmo essa minha dificuldade em ler.
Mas eu deixaria um conselho aqui, né? Que não busque a Deus por obrigação. Busque a Deus por alegria. Essa alegria que... Uma alegria genuína que é que nem a gente falou aqui, com intenção. Busque a Deus com todo o seu coração. Entenda que você... Essa necessidade da gente deixar o nosso eu de lado, muitas vezes, ela é necessária. Ela é necessária na nossa vida como cristão. Então, busque a Deus por satisfação e por prazer, por alegria, acima de todas as coisas, não por obrigação. Amém. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso Guncast. Lembrando você que se chegou até aqui, mano, compartilha com alguém que você acha que vai edificar a vida dessa pessoa. Deixa No sugestão Spotify de nome. tem que seguir? Tem. Tem. Segue seguir a a gente conta. no Spotify, então. Tem. Você tá moscando, cara. Tem como seguir. Vai lá no nosso perfil, segue a gente, porque aí quando a gente postar novos podcasts, você já vai receber a vai avisar. notificação. Isso aí. No nosso canal no YouTube, GanJNI, se inscreve lá para você ver o podcast inteiro, sem cortes. E a gente se vê numa próxima, aqui mesmo, neste mesmo lugar, canal. neste mesmo perfil, nesse mesmo bate-canal, nessa Bate-canal. mesma bate-hora. Exatamente. A gente se vê. Um beijo, que Deus abençoe e até a próxima. É nóis. Tchau.